Eu me chamo, eu me chamo Adma, eu sou nutricionista pela UFMG, realizei meu mestrado e estou realizando meu doutorado no programa de fisiologia. Peraí, gente, só um segundo. Desculpa, tá aparecendo alguma coisa aqui para mim. Na PG FISFAR, É a e Silvia eu faço. Gotmozinha aprontando, Adma. É que eu Sem aprontei uma problema. enquete enquanto você começava. Sem problema, não. Eu faço parte do grupo de pesquisa imunometabolismo, que é um grupo que ele está localizado no departamento de nutrição, e sou orientada pela professora Daliene Versiani, que faz parte da PG FISFAR também, ela é orientadora do programa. E a minha linha de pesquisa, atualmente, no doutorado, eu trabalho com a senescência do tecido adiposo em camundongos com obesidade induzida por dieta. Peraí. Então, vou falar um pouquinho sobre o programa que eu fiz, o meu doutorado sanduíche. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, anotem para no final a gente poder esclarecer um pouco essas dúvidas. O programa que eu fui foi o CAPES Cofecub, que ele tem um objetivo de fortalecer a cooperação acadêmica e científica entre instituições da França e do Brasil. E tem como principal objetivo também de contribuir para a mobilidade, seja de professores, pesquisadores e, aqui o mais importante para a gente, de estudantes de pós-graduação entre essas universidades brasileiras e francesas. Então, ele é um programa que ele é específico dessa cooperação entre os países Brasil e França. E esse programa, ele tem algumas modalidades que você pode ir. A de doutorado sanduíche, de pós-doutorado, de professor visitante júnior e de professor visitante sênior. E aqui eu fui, foi a de doutorado sanduíche. É um programa que ele tem duração de financiamento de 4 anos. Então, quando você aplica, você ganha bolsa, você vai ganhar bolsas por durante 4 anos. Cada ano, o professor, né, que ganhou essa bolsa, ele vai mandar duas pessoas para a França. Então, essas pessoas podem ser tanto um aluno de doutorado sanduíche e pós-doutorado, que podem ir juntos, ou um doutorado sanduíche com um professor. Então, sempre vão ter duas pessoas da equipe brasileira lá na França durante esses 4 anos. Então, aí ao final, né, 8 pessoas irão para a França ao final desse financiamento. E o doutorado sanduíche dentro do programa CAPES Cofecub, ele tem uma duração de 10, que é o mínimo, 10 meses, a 18 meses, caso você seja um aluno cotutela. Então, ele é possível de se estender. E quais são os benefícios que esse programa ele vai oferecer para o aluno? Então, você tem uma mensalidade, que seria a sua bolsa, né, de doutorado, que vai ser compatível com o local que você está. Você ganha também um auxílio seguro-saúde, auxílio instalação para o local que você vai, um auxílio deslocamento para suas passagens aéreas. E dependendo do local que você estiver indo, da cidade, a CAPES também, ela dá um adicional de localidade. No caso, eu fiquei em Paris, então eu ganhei esse adicional de localidade porque é uma cidade cara. E como que você se candidata desse programa? Então, seu professor, ao final a cada 2 anos, eu acredito, eles voltaram agora com esse programa, eles estão abrindo chamadas para esse programa, então você manda o seu projeto, seu professor manda o projeto, e dentro desse projeto ele vai indicar os alunos ali que serão aptos para poder ir por essa bolsa. O meu projeto, né, o projeto, projeto grande do grupo de pesquisa, do meu grupo de pesquisa, que foi submetido, deixa eu só colocar aqui. Ele aborda o remodelamento do tecido adiposo no contexto da perda de peso, né, uma abordagem translacional. E eu fui para Paris, para a Sorbonne Université, a universidade lá de saúde, né, no campo saúde deles, para poder trabalhar nesse laboratório que é o Nutriomix, que é um laboratório focado na fisiologia do tecido adiposo, obesidade, tem uma grande expertise nesse tema, né? E esse laboratório ele é dividido em vários eixos. E eu fiquei no eixo 3, que é um eixo de remodelamento do tecido adiposo. Então, é bem próximo do que nós trabalhamos aqui no Brasil. Ele é comandado pela professora Carine Clément, que é uma professora que também é muito expert e um nome muito importante para a área de obesidade, de cirurgia bariátrica.
Eles têm uma coorte enorme nesse laboratório de doenças cardiometabólicas, de bariátrica, e esse foi o meu enfoque quando eu fui para esse laboratório, porque é algo que eu não tenho acesso aqui. E lá em Paris, eu pude ter acesso a amostras de tecido adiposo de pacientes que foram submetidos à bariátrica. Então, é algo que é mais difícil da gente ter acesso e é algo que está super estruturado lá. Eles têm uma coorte com, nossa, os dados estão todos bem estruturados e eu pude trabalhar isso dentro do meu projeto lá. E eu fui recebida pela professora Genevieve Marcelin, que foi quem me acompanhou e me orientou lá. Aqui eu trouxe só algumas fotos da parte organizacional do laboratório, que é uma foto da faculdade que eu fiquei, né, do prédio. Lá na França é bem diferente, principalmente dentro da Sorbonne, a parte organizacional de como que um aluno vai ser recebido e é algo bem diferente aqui do Brasil. Por exemplo, eu cheguei, meu nome estava na porta, eu tinha uma sala minha, eu tinha a minha área de trabalho, eu tinha o meu computador. Você chega, você tem a sua própria plaquinha, seus materiais, então tudo lá te favorece, né? Esse ambiente de trabalho está preparado para te receber. Aqui, às vezes, a gente não consegue ter, né, uma questão de espaço, né, o seu próprio ambiente, e lá eles têm, fazem questão de que cada um tenha seu ambiente de trabalho. E aí foram muitos os aprendizados, eu não vou me estender aqui muito, por causa do tempo, mas lá eu pude, além de ter contato com essas amostras, de fazer outras técnicas que aqui nós não fazemos. E aí, hoje em dia, eu estou podendo adaptar essas técnicas para que sejam aplicadas nos nossos projetos, no nosso grupo de pesquisa. Então, várias coisas que eu realizei lá na França, a gente agora está adaptando para cá várias técnicas e formas de se pensar. Lá eu também tive a oportunidade de participar de alguns eventos científicos, não trouxe aqui as fotos, mas tive a oportunidade de participar de vários eventos, de me aproximar de vários cientistas, né, da comunidade acadêmica que está ali na Europa. Então foi muito importante e muito enriquecedor. Aqui eu trouxe só uma fotinha da janela do meu escritório, de onde eu ficava no computador, uma vista bem triste da Torre Eiffel. E aí, falando não apenas desses pontos positivos do que agregou, mas aí você está indo para Paris, né? Será que eu vivi um Admin in Paris? Como que será que foi? Você vai para a França, e aí, é possível ir sem falar francês? Eu fui, não falo francês, ainda voltei sem falar francês, falo bem, entendo e falo bem o básico. E aí, o que que eles vão te responder? Poxa, mas você está vindo para Paris, você não fala francês? E aí vai depender muito, nesse programa, do laboratório que você vai estar inserido, né? É, a minha professora lá que me recebeu, meu contato com ela era todo em inglês, mas no laboratório as pessoas elas eram muito, não rígidas, mas elas não queriam muito falar inglês. Então, a comunicação foi basicamente com essas outras pessoas todas em francês, né? E eu diria que para quem pensa em não só para Paris, mas para outros lugares da França, que a pessoa possa se preparar, porque no dia a dia também a gente não fala inglês, a gente fala em francês. Então, para que essa experiência seja mais enriquecedora, a língua é muito importante aqui no caso. E eu trouxe aqui algo para poder ressaltar, é que lá em Paris especificamente, a gente tem uma acomodação que para quem são alunos de pós-graduação que estão vinculados a programas da CAPES ou do CNPq, essa acomodação você tem prioridade para entrar na fila e poder ficar nessa acomodação. Ela é paga, você paga um aluguel, não é um aluguel mais barato do que se você fosse alugar fora, mas ela é uma acomodação que te dá alguns luxos, porque você vai ficar dentro de um prédio onde toda a assistência é em portuguesa, todo mundo lá é brasileiro. E aí eu fiquei nesse local que é a Maison do Brésil, que ela parece bem os nossos prédios aqui, porque ela foi realizada pelo arquiteto Lúcio Costa. É um lugar muito bonito, que você vai ter contato com estudantes de vários locais do Brasil, estudantes também estrangeiros que também ficam nesse local. E, assim, é muito enriquecedora a experiência de estar lá.
porque você vai ter outras linhas de pesquisa, além de pessoas do Brasil inteiro, né, que você vai ter contato. Então, é algo que é uma coisa especial de Paris, e para quem está pensando em ir lá, é possível se aplicar, né, se você tiver dentro de algum programa. E aí eu trouxe aqui também só para exemplificar algo que foi marcante, que foi o clima, né? O clima lá, esse aqui foi quando eu cheguei, que nevou, e aqui quando eu fui embora, essa é a janela do meu quarto, como que a gente tem essa variação muito grande de clima e algo que a gente não tem aqui no Brasil, né? E aí foi muito importante essa adaptação, né? Ela não foi fácil ao clima, ao escuro, ao frio. E aí também tá num local onde as pessoas falavam português e a gente podia, né, pedir alguma ajuda se precisasse de alguma coisa, foi muito importante. Gostaria de agradecer. Eu não trouxe mais coisas do projeto, que eu espero para a gente poder conversar na mesa redonda, mas eu trouxe aqui um pedacinho do meu laboratório. Eles fizeram isso aqui a nossa festinha de despedida. E aí, ressaltar que também, como eu tinha falado nesse programa, a gente vai sempre uma aluna de mestrado ou uma pós-doc, um professor. E aí, no caso, eu fui com uma aluna que é do Rio de Janeiro. Então, fomos nós duas, eu não estava sozinha no laboratório. E no laboratório também nós tínhamos uma outra aluna que também era da pós-graduação da PG FISFAR e que hoje em dia é pós-doc nesse laboratório. Então, ela foi pelo programa CAPS Cofecub e depois eles contrataram ela para poder estar no laboratório. Lá é um pouquinho diferente esse sistema, então ela é contratada. Então, eu queria agradecer, a atenção a CAPES, né, por todo o financiamento, pelo apoio, e ao laboratório que me recebeu. Muito obrigada. A gente que agradece por dividir a sua experiência com a gente, Adma. No final, pessoal, a gente vai abrir um momento para perguntas. Agora, eu gostaria de chamar o Matheus para poder compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Obrigado, Bárbara. Vocês conseguem me escutar, pessoal? Tá ok? Conseguimos sim. Deixa eu compartilhar aqui. Dá para ver a tela? Tá em Perfeito. moda. Sim, Ótimo. perfeito. Pessoal, bom dia para todo mundo. Queria agradecer o pessoal da organização do Curso de Verão pelo convite, né? É um prazer vir aqui compartilhar a minha experiência e, quem sabe, inspirar as outras pessoas, né? E cumprimentar também a Adma e o Bruno que estão dividindo a mesa. Bom, pessoal, então meu nome é Matheus, né? Eu. Opa. Eu sou biólogo e eu sou formado na Universidade Federal de São João del Rei. Fiz o meu mestrado também lá no programa de Ciências Morfofuncionais e em 2021 transicionei para o FMG, para o FISFAR, para começar meu doutorado, né, que eu ainda vou concluir. Aqui na UFMG eu trabalho no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, no grupo do professor Rafael Schafka. Então essa é uma fotinha do grupo, tá meio desatualizada, já tem novas pessoas, né? Não está passando, Matheus, não tá Matheus. passando. Ai, meu Deus. Não tá em tela E, cheia. e não está em tela cheia. Então vamos lá, peraí um Mas nós minutinho. estamos vendo o grupo. Ô, gente, enquanto o Matheus organiza aí, só para poder, quando ele começou a falar, veio uma ideia na minha cabeça. Tanto a Adma quanto o Matheus já organizaram o curso de verão, tá? Acredito que os dois foram até da mesma organização do curso de verão, não lembro. Foi Eu da não me mesma lembro. organização. Não foi? Ah, pois Foi. Foi. bem. Então é isso. Os que estão aqui hoje já foram organizadores ontem. E alguns, como eu já disse também, participaram do curso de verão. Vieram para o PPG FISFAR pelo curso de verão. Abraço, gente. É isso aí. Agora que a Silvia falou que eu pensei, é um ciclo quase se fechando, né? Que engraçado. Legal. Ah, deu certo agora? Tá na apresentação? Tá a tela cheia? Tá em Ótimo. tela cheia. Você poderia dar uma passadinha só para a gente confirmar? Se tal. Aí, Foi? foi. Perfeito. Tá. Sim. Bom, então, como eu falei para vocês, na UFMG eu trabalho no laboratório de endocrinologia e metabolismo, no grupo do professor Rafael. Ou tem outros professores, né, no laboratório de endócrino que trabalham com outros sistemas, mas o grupo do professor Rafael
trabalha especificamente com o sistema reprodutivo, né? Então, cada um de nós tá desenvolvendo um projeto, mas todos relacionados de alguma forma com o eixo reprodutivo. O meu projeto, mais especificamente, está relacionado com uma população neuronal de neurônios dopaminérgicos e uma outra população de neurônios Knd, né, que a gente chama, que participam ativamente do controle do eixo reprodutivo, secreção hormonal, maturação de gametas, lactação também. E eu gostaria de começar falando sobre internacionalização dentro do programa e dentro da carreira acadêmica, né? Um dos primeiros passos, e que foi muito importante para mim para começar a plantar essa sementinha de ir para fora durante meu doutorado, foi essa sociedade aí, que é a Sociedade Pan-Americana de Neuroendocrinologia, né? É uma sociedade que eu sou membro, hoje em dia eu faço parte do comitê de comunicação dessa sociedade também, que é muito bom. E fazer parte dessa sociedade foi interessante porque eu comecei a me inteirar um pouco mais do que era a pesquisa científica internacional na área de neuroendocrinologia, né? Dentro dos congressos que a gente foi, então essas aí são algumas fotos de uns congressos que a gente foi em Santos, aqui no Brasil mesmo. E o Dr. Vitor Navarro, que hoje é o presidente da sociedade, foi uma pessoa que foi super bacana nesse congresso. Eu encontrei com ele, conversei com ele. E ali foi plantada a semente, né, o desejo de ir para fora, realizar parte do meu doutorado no laboratório do Vitor. Bom, e aí a gente começa a correr atrás de edital, né? Diferente do programa que a Adma foi, o meu também foi da CAPES, mas foi esse PDSE, né? Essa aí é a página do programa, eu até coloquei ali o site, depois eu coloco o link aqui no chat para vocês. Então, lá nessa página do programa, você consegue ver os editais passados, se tem algum edital aberto. Então, é bem interessante, se você tem interesse, você já olhar nesse site perspectivas assim de novos editais que vão abrir. Então, lá tem tudo certinho, seleção interna, porque tem uma seleção dentro do programa, depois a documentação que você tem que mandar, os prazos para você se organizar. Então, é bom você seguir e olhar essas datas por uma questão de organização, porque vocês vão precisar ser muito bem organizados caso vocês forem, né? E aí eu fiz o edital, né? Submeti a documentação, que é bem complicada às vezes, mas dá para fazer. A gente teve que escrever também o projeto, então eu sentei com o Rafael, a gente sentou com o Navarro na época, e a gente fez também o que que a gente queria, o que que poderia ser um possível projeto, o que que eu tinha vontade de fazer, o que que eles podiam oferecer. Teve um planejamento pessoal também muito forte, porque além de cientista e pesquisador, a gente também é filho, irmão, então a gente tem que se planejar de alguma forma em relação a isso também. Ahn, e uma coisa que eu gostaria de pontuar foi que esse edital especificamente que eu fui, eu tenho certeza que eu ter passado nesse edital e ter conseguido a bolsa só foi possível pela excelência do PG-FISPAR. Então, por isso que é muito importante a gente escolher um programa que é bem avaliado, um programa que vai poder te oferecer realmente uma possibilidade e uma chance maior de passar no edital, de conseguir uma bolsa. E eu tenho certeza que a excelência do FISPAR foi essencial para que eu conseguisse ir, né? Bom, e aí estava tudo certo, né? E eu não sei se vocês lembram, no ano passado, dentro desse turbilhão de coisa acontecendo, o projeto, o visto, a grana que tinha que juntar, a passagem. O Trump, presidente dos Estados Unidos, que era inicialmente o país, né, de origem do laboratório que eu estava indo, ele bloqueou a entrada de pessoas, especialmente latinas, no país. E isso foi um balde de água fria para mim, porque já estava tudo certo para eu entrar e eu não pude nem fazer a minha entrevista de visto por conta desse cara. E aí eu esperei alguns meses, né, o máximo que eu podia, até que eu não podia mais esperar, porque senão eu ia perder minha bolsa, ia perder o tempo de eu ir, né? E eu tive que mudar, mas eu quis colocar isso aqui primeiro para mostrar para vocês que uma hora você tá certo de alguma coisa, na outra você não tá, e seus planos podem mudar. Então é importante você ter uma certa flexibilidade para se ajustar a isso. E também para dizer que é impossível, especialmente no nosso país, ser estudante de pós-graduação e não ser político. É impossível não ter noção política dentro e fora do seu programa,
da sua instituição, do seu contexto. E todas as decisões políticas que acontecem no nosso país e no mundo vão afetar. Algumas em maior escala, outras em pequena escala, mas elas vão afetar. Então é importante que a gente tenha essa noção e que a gente saiba também como lidar com essas coisas, porque não é nada fácil e transpassa a nossa profissão todos os dias. Mas durante esse período também, e é uma outra dica que eu dou para vocês, tinha esses dois grupos aqui embaixo de WhatsApp mesmo, que eu consegui achar de pessoas que estavam tendo o mesmo problema. Então a gente se dava muita força, o que é muito bom. Então, se vocês estiverem passando por esse processo, procurem pessoas que também estejam, que dá para dividir um pouco do peso, né? Bom, mas aí eu tive que mudar meu destino, no fim das contas foi muito positivo também, né? E eu acabei indo e mudando meu destino para Nova Zelândia, que sempre foi minha segunda opção aí, no laboratório do professor Dave Gratton, que já é um colaborador do Rafael há um tempo, né? Ahn, Na Nova Zelândia foi relativamente mais fácil, assim, algumas coisas. O visto era online, então eu fiz todo o processo do visto online. O tipo de visto também é bem diferente, dependendo do país para onde você vai. Então, cada país tem sua especificação, vai te pedir uma coisa, um documento. Então, tem que ficar atento a isso. E algumas despesas, porque, como a Adma disse, parte das despesas a CAPES ou a instituição de fomento paga, mas outras, como por exemplo o visto, no meu caso, eu tive que pagar. Então é bom você se organizar para isso, né? Bom, aí eu fui, é uma viagem bem longa, como vocês podem imaginar, né? Nova Zelândia está bem longe daqui. Então, é uma viagem bem longa, foi cansativa, mas valeu a pena. E aí eu fui para o Centro de Neuroendocrinologia lá na Universidade de Otago, né, que era onde o professor Dave tem um laboratório, que é um laboratório bem grande. E eu fui sendo supervisionado, né, pelo Dr. Joe Eap, que era um dos Research Fellows, né, que eles chamam lá. Aí a gente fez basicamente tudo junto nesse período que eu fiquei lá. E o Joe foi, assim, uma luz na minha vida. Foi muito bom trabalhar com ele. É, E quando eu cheguei lá, ele me deu muito suporte para muitas coisas, inclusive o que era diferente. Então, como vocês podem ver nessa foto, essa é uma foto do biotério deles lá. A gente está dentro do biotério, que era um prédio separado. E para você entrar no biotério para mexer com os animais, você tinha que fazer toda essa paramentação. É no mínimo umas três camadas de roupa que você tem que usar para você poder lidar com os animais. E essa foi uma grande diferença que eu senti no começo, né? Eram bem mais rígidos com essa questão de biossegurança, mais especificamente. Então eu tive que me adaptar bastante. No começo é cansativo, depois você se acostuma, mas a Nova Zelândia, de forma geral, é bem rígida com as questões de biossegurança. Aproveitando também o gancho, uma outra coisa que a Adma falou e que eu fiquei bem feliz quando eu cheguei lá é que eu tinha um escritório, eu tinha uma mesa, eu tinha duas telas na minha mesa, que é uma infraestrutura que infelizmente ainda falta pra gente aqui no país, mas que eu acredito que a gente vai chegar lá um dia. Esse aqui era o grupo, né, de pesquisa do Joe. A gente fazia muita coisa junto e eu tive bastante sorte de cair num grupo com pessoas muito incríveis, assim, que foi muito gostoso trabalhar e aproveitar com eles também esse tempo. Eles me receberam super bem. Então aí tem estudantes de mestrado e doutorado no grupo do Joe, por enquanto. A Nova Zelândia é um país muito louco em questão de clima e biodiversidade, né? Como a Adma também mostrou, você chega lá, você está num clima, depois já passa para outro clima. Então eu consegui ver um pouquinho de neve lá, o que foi bem legal. E a gente sempre saía para passear, fazer bastante coisa. E eu coloquei os meninos aqui porque eu acho que a minha experiência não teria sido a mesma se eu não tivesse pessoas próximas que me ajudaram, assim, que estiveram comigo dando suporte, porque não é realmente fácil estar longe de casa. Um dos motivos, né, da minha ida foi para aprender essa tecnologia de fotometria de fibra. Como eu disse para vocês, eu trabalho com neurônios, né, hipotalâmicos, e o grande objetivo da minha ida foi utilizar essa técnica para avaliar a atividade neuronal, a atividade, né, de neurônios através de fibra ótica, né, por dinâmica de cálcio dentro da célula. Então a gente sempre basicamente colocava o animal na caixa, né? Fazia essa gravação tanto da caixa em si ao vivo quanto dos neurônios a partir desse cabo. E tudo começava com uma cirurgia que foi daquela foto que eu mostrei para vocês lá atrás, em que eu injetava um vírus no animal
Aqui é uma fotinha, todas essas células amarelas são neurônios que foram transfectados, né, com o sensor de cálcio. E a partir disso a gente fazia o registro. Então, esse aqui é basicamente o sistema todo montado, como vocês podem ver aqui na tela, esses gráficos, né, são uma tentativa de registro. E é uma técnica muito interessante, assim, que me engrandeceu pra caramba, assim, enquanto cientista, né? Eu também tive a possibilidade de participar de um congresso em Auckland, que a gente foi. Até o Rafael foi para esse congresso, o professor Rafael daqui. Esse aqui é uma foto do Rafael apresentando, né, uns dados do grupo lá nesse congresso, o que foi muito interessante. Foi um congresso de prolactina, que é um dos hormônios com o qual eu trabalho. Então foi legal, assim, estar numa sala com pessoas que trabalham com as mesmas coisas que eu trabalho, de uma forma bem íntima. Então foi super positivo. E além do congresso também a gente aproveitou para caramba. Então essa é uma foto do Rafael lá comigo quando ele foi. Então a gente visitou Auckland, a gente visitou algumas ilhas lá também, o que foi muito positivo. Alguns aspectos políticos culturais, como eu disse, a Nova Zelândia é um país incrível. Para mim que sou biólogo, foi gritante aos meus olhos poder visitar esse país e visitar alguns lugares, porque é muito bonito. Eles têm uma questão bem particular e bacana com os povos originários de lá, com a população indígena, que são os Maori, né? É, é uma cultura que é muito integrada de forma geral na sociedade, e a forma como eles também lidam com a terra foi muito inspiradora, assim, e que eu definitivamente trouxe para cá e minha cabeça mudou um pouquinho. Mas é um país lindo, gente. Se tiver a oportunidade de ir, vão, porque é muito legal. E por último, eu realmente gostaria de colocar alguns aspectos sociais, porque, como eu disse, eu acho que a minha experiência não teria sido a mesma se eu não tivesse encontrado pessoas que me deram suporte lá durante esse período. Tinha esses dois brasileiros, o Jean e a Júlia, que estavam lá fazendo doutorado também. Eu conheci eles e a partir deles eu conheci as duas outras meninas, né, a Leslie e a Ellie. E a gente fechou um grupo que estava sempre junto, sempre fazendo coisas juntos. A gente sabe que não é fácil a nossa profissão, tem muitas coisas que é difícil, né? A gente trabalha pra caramba, como qualquer outra profissão. E se eu não tivesse essas pessoas, talvez não teria sido tão fácil. Então, uma dica que eu dou é que se vocês puderem, tiverem a sorte de encontrar pessoas para poder, né, formar essa rede de apoio, tanto aqui quanto lá, formem, porque vai ser muito importante. Bom, então, dicas gerais que eu posso falar para vocês mais logísticas, né? Se informem com pessoas que já foram. Então, fiquem à vontade para perguntar para a gente qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Ter uma reserva de dinheiro é relativamente importante, então, se vocês planejam aí, já pensa um pouco nisso alguns meses antes aqui no país mesmo. Confie nos seus objetivos, o que tiver que ser vai ser, mesmo que aconteça alguma mudança, vocês vão conseguir, vocês vão estar onde vocês tiverem que estar. E não tenha medo de perguntar, podem dar a cara mesmo. Obrigado mais uma vez pelo curso de verão, pela Silvia, o pessoal da organização, e fiquem à vontade para perguntar no final da mesa. Obrigada, Matheus, por dividir isso com a gente. E muito importante seu ponto ressaltar a questão política, que a gente não pode deixar de lado, porque influencia diretamente no nosso trabalho. E agora eu gostaria de chamar o Bruno, para poder falar um pouquinho sobre como foi para ele. Vocês me escutam bem? Sim, Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver a apresentação? Maravilha. consigo. É, eu queria só pedir desculpas antes de começar, porque minha voz está um pouco embargada, porque eu estou me recuperando de uma gripe, então estava moribundo até uns dias atrás, mas agora está tudo certo. É, como dito, meu nome é Bruno Sanches, eu sou aluno de doutorado do programa, orientado pela professora Silvia Gotimozin, e eu vou contar um pouco da minha experiência na Universidade de Minnesota, Twin Cities, onde eu fiz parte do meu doutorado, pelo programa PDSE da CAPES, de 2024 a 2025. Então, o estado de Minnesota, ele fica aqui ao norte dos Estados Unidos, ele faz divisa com o Canadá. É, é um estado caracteristicamente, historicamente progressista, democrata nos Estados Unidos,
onde as pessoas são conhecidamente mais acolhedoras do que a média nos Estados Unidos, são pessoas afáveis. E é um estado muito conhecido por sua força na pesquisa cardiovascular. É, e principalmente, essa pesquisa é feita na Universidade de Minnesota, Twin Cities, que fica na cidade de Minneapolis. Todo mundo deve saber a cidade atualmente, devido ao que aconteceu, o que vem acontecendo na cidade, na verdade. Quando eu estava lá, o Trump tinha acabado de ganhar a eleição, foi um período muito conturbado. Eu queria muito reforçar também o que o Matheus falou da importância da atividade política, você sendo político como pesquisador no exterior, porque você é afetado por tudo que acontece, porque no fim das contas, no fim do dia, você é mais um imigrante. Então você fica sempre exposto a decisões políticas entre os países. Isso é muito importante. Então, a Universidade de Minnesota, ela é muito forte na pesquisa cardiovascular, especialmente no instituto que eu fiquei, que é chamado The Lilly Hay Heart Institute, que estuda tanto doenças cardiovasculares quanto os diversos tipos de cânceres. E eu fiquei no Lilly Hay Heart Institute sob orientação do professor Job Van Berlo, que é esse aqui que está com a seta apontada na foto da esquerda. Ele é especialista e é referência na área do estudo cardiovascular, especialmente envolvendo mecanismos de fibrose e remodelamento cardíaco patológico. E o professor Iop, ele possui dois egressos do PPG-FISFAR, que é o Fernando, que ele deu a palestra dele ontem, e também a Natália, que é ex-aluna da professora Dani Bonaventura. Então, são dois pós-docs que têm executado linhas de pesquisa brilhantes, têm papers publicados em revistas de alto impacto. Então, é um laboratório muito forte na área de pesquisa. E no meu doutorado, eu pesquiso os mecanismos envolvidos na doença cardiovascular pós-menopausa. E por isso eu decidi ir para o laboratório do professor Iop Van Berlo, para aprimorar mais ainda a minha pesquisa. E quais foram os pontos positivos da minha estadia na Universidade de Minnesota? Primeira coisa, e eu acho que isso é comum tanto para mim quanto para o Matheus quanto para a Adma, é a infraestrutura na fronteira da tecnologia. Então, diversos equipamentos que para nós aqui no Brasil são coisas de outro mundo, impossíveis de serem acessados, lá é rotineiro. Então, tem equipamentos de ecocardiografia, por exemplo, que são caríssimos aqui no Brasil, no corredor ao lado, onde você pode usar a hora que você quiser. Tem vários equipamentos de estometria de fluxo, de microscopia, coisas assim realmente usadas apenas para quem faz ciência de ponta no mundo, com acesso facilitado para quem vai para esses lugares. Você tem também um fácil e rápido acesso a reagentes para você realizar os seus experimentos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando você compra um anticorpo, que é um reagente que a gente usa para fazer diversos experimentos, esse anticorpo ele demora meses para chegar. Lá nos Estados Unidos chega 2, 3 dias depois. Então, tem essa diferença que afetou positivamente a minha pesquisa. E é uma oportunidade única de você fazer networking, conhecer diversas pessoas de diversos países, diferentes modos de se fazer e se pensar ciência. Então, isso foi muito importante. Também uma oportunidade de você aumentar sua fluência na língua. Eu já tinha um inglês que era considerado avançado aqui no Brasil, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que eu não entendia nada. Eu fui comprar um hambúrguer e não entendi o que a pessoa estava falando comigo. Então, assim, foi um choque muito grande no início, mas depois eu fui me acostumando e melhorou muito minha fluência na língua. E como eu disse, é uma oportunidade ímpar de explorar diferentes culturas. Então, por exemplo, o professor Iop, que foi o meu orientador nos Estados Unidos, ele era um holandês. E em seu laboratório tinha pessoas do Brasil, tinha pessoas do Nepal, tinha pessoas da Índia, tinha pessoas do Egito, tinha pessoas do Canadá. Então, é uma diversidade cultural, diferentes modos de se pensar que impactavam também na forma de fazer ciência. Então, eu acho que ampliou exponencialmente meu horizonte científico, devido a essas diferentes formas de se pensar a ciência, que é derivado das diferentes origens dessas pessoas que estavam lá. E eu gostaria de salientar aqui uma coisa que foi muito importante, é que o PPG-FSAR, ele te prepara para fazer ciências de alto nível. Porque eu lembro que no primeiro dia, no dia que eu cheguei lá, eu participei de um lab meeting, eu estava muito temeroso se eu iria entender o que eles estavam falando, o que eles estavam dizendo, os experimentos que eram propostos, que tinham sido feitos. E eu acabei que entendi tudo. E eu percebi que a ciência que nós fazemos aqui no Brasil, especialmente no PPG, no PPG-FISFAR, que dentro do Brasil se destaca,
não é muito distante da ciência que eles fazem lá. O modo de se pensar é muito parecido. O que nos distancia é o acesso, é o dinheiro. Tirando isso, nós estamos no mesmo nível. Então, isso me deixou muito feliz. É uma coisa que eu sempre falo, que eu já falei para a Silvia, já falei para outros colegas, que eu me senti competente apesar de estar lá. Sabe, o que nós fazemos aqui não é distante do que se faz lá. Isso é muito importante. E os pontos negativos? A primeira coisa, né, foi a língua. Então foi um desafio muito grande ali nas primeiras semanas entender, principalmente que os nativos falavam, que eles falam muito rápido, assim, às vezes não tem muita paciência para te explicar, e você tem que ficar pedindo para repetir até você conseguir equilibrar o seu entendimento com a sua fluência. Então isso foi um desafio no começo, mas depois ficou natural. O clima é muito rigoroso, especialmente no estado de Minnesota. Então eu cheguei lá, estava fazendo -2 graus, foi em outubro. E quando deu janeiro do ano passado, um ano atrás, estava -28. Então, assim, era uma coisa impressionante, sabe? Então, ao decidir o lugar e escolher o lugar que você está indo, pensar no clima é muito importante. É um fator é, muito relevante para o seu bem-estar no lugar. Então, eu descobri nessa viagem que talvez o frio intenso e rigoroso não seja muito para mim, mas só foi possível a partir da experiência. Como já ressaltado, diferentes culturas e costumes, apesar de ser um ponto muito positivo, também é um desafio muito grande, porque as pessoas elas interagem e convivem de formas diferentes do que você está acostumado. Então, até você se acostumar, até você entrar em homeostase com essa diferente sopa cultural, leva um tempo. Então, apesar de ser um ponto positivo, também chega a ser um desafio. Com o programa que eu fui, que foi o PDSE da CAPES, o tempo de estadia, pelo menos para mim, foi muito limitado. Foram 6 meses. Para quem já faz iniciação científica, para quem está no mestrado, consegue saber que 6 meses para a ciência é uma coisa muito limitada. Então, quando você chega nos Estados Unidos e também em outros países, a primeira coisa que você faz antes de ter contato com os animais é passar por um treinamento interno da universidade, onde você faz diversos cursos longuíssimos sobre desde como manusear, segurar o camundongo, até como abrir uma caixa e injetar algum fármaco, por exemplo, isso leva tempo. Então tem todo um processo que leva aí de 2 meses, mais ou menos, até você ter toda a aprovação e poder fazer a sua pesquisa. Então, o tempo limitado do programa também é um desafio. O programa PDSE da CAPES, ele vai de 3 meses a 12 meses, hoje em dia, nos editais atuais, mas dependendo do seu projeto de pesquisa, até com 12 meses pode ser um desafio. Então, isso deve ser pensado. E os recursos oferecidos pela CAPES são recursos limítrofes, dependendo do lugar que você vai. Eu tive muita sorte de ficar em um lugar que foi mais barato, mas eu também participava de um grupo do WhatsApp de pessoas que foram para Minnesota pelo PDSE que não tiveram a mesma sorte que eu e passaram por dificuldades financeiras devido a variações do dólar, do câmbio, ao preço muito caro da estadia, da comida, pessoas que tiveram que se alimentar de miojo por diversos meses. Então, essa questão dos recursos tem que ter um planejamento muito rigoroso, uma estratégia muito bem delimitada para você não passar aperto, porque lá fora, apesar de você ter uma rede de apoio, né, você conseguir construir essa rede, no fim das contas é você por você. Então, isso também é muito importante. E como ir para fora sendo aluno do PPG FESFAR? Eu fui pelo PDSE da CAPES, que é uma seleção interna do programa, que é uma seleção interna do programa. Também tem outros programas no Brasil que disponibilizam bolsas tanto de mestrado quanto de doutorado sanduíche. Aqui eu chamo a atenção para o Fulbright Brasil, que é uma organização que oferece bolsas de doutorado sanduíche. Os valores da bolsa são exorbitantes em dólares aqui, que variam de 2.830 a 4.300 dólares. Isso é muita coisa. No programa PDSE, por exemplo, eu recebia US$ 1.400 e o Fulbright chega a 4.300. Então, ele te dá um conforto maior. E tem editais próprios, né? Também tem outros programas da CAPES, aqui, por exemplo, o Print, que é diferente do PDSE, que ele aborda áreas estratégicas para a internacionalização da ciência no Brasil. Também tem um programa SWE do CNPq, que aqui esse programa é para professores com alto rendimento no CNPq, e para programas de nível 6 e 7 da CAPES, no qual o PGFESPA está incluído. E também programas das agências de fomento estaduais, no caso da FAPEMIG, que é o BDSS. Então, assim, todas essas agências oferecem oportunidades
para você participar de um programa de doutorado sanduíche ou mestrado no exterior. No FISFAR eu fui pelo PDSE. Bem, aqui tem algumas fotos. Primeiro à esquerda aqui da casa que eu fiquei. E essa casa, ela é dessas duas pessoas aqui à direita, o David à esquerda e a Margarete à direita, que são americanos nativos e pessoas que há 20 anos acolhem imigrantes de diversos países, imigrantes do Brasil. E eles são pessoas maravilhosas, me acolheram, me expuseram à cultura, à comida. é, Me ajudaram em tudo que eu precisei. São pessoas que eu ainda mantenho relação de amizade. Ainda hoje em dia nós trocamos mensagens, conversamos sobre a vida. Então foi uma coisa. Eu acho que minha experiência em Minnesota, foi muito positiva devido à atuação dessas duas pessoas. Pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. E na foto aqui é um dia que eles me chamaram para jogar um jogo de tabuleiro com o neto deles. Então foi muito bom. Aqui à esquerda, nessas fotos tem os gatos dos dois, então à esquerda o Ozzy e a Zoe, que me faziam companhia durante os dias frios de Minnesota. Eles iam dormir na minha cama lá. É, Enfim, eu gosto muito deles. E aqui tem umas fotos da universidade. À esquerda, no horizonte, pode-se ver o centro de Minneapolis, né? Downtown Minneapolis. E à direita aqui as repúblicas americanas, né? Que são aqueles é, icônicos, né? Prédios. E eu tirei foto desse aqui porque parece muito a foto da casa do Gustavo Lima, lá em Goiânia. Achei engraçado, tirei foto. Mas enfim, como take home message, eu queria dizer que é uma oportunidade única de você aprimorar a sua forma de fazer ciência, o seu entendimento da ciência internacional, de você avançar no seu projeto de pesquisa, fazendo experimentos que só são possíveis fora do Brasil, de conhecer novas pessoas, de fazer novas conexões e de experimentar novas coisas. Então, aproveitem essa oportunidade. O PGFISFAR, ele oferece para os alunos essa possibilidade de fazer ciência fora. Então, eu só tenho a agradecer. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Antes Matheus. da Bárbara falar alguma coisa, só porque me veio à mente um ponto que já veio desde ontem, eu queria compartilhar com vocês. Vocês têm visto aqui, logicamente, né, vários egressos falando das oportunidades que tiveram, todos muito agradecidos. Aqui, principalmente hoje, né, no caso do Matheus, compartilhando os problemas. O Bruno não contou essa parte, mas e por que que eu estou voltando nisso? Às vezes a gente faz um plano, foi aquilo que o Matheus falou, e eu acho que o Bruno vai concordar bem com isso. A ida para ele não foi um processo fácil, né, Bruno? Uhum, Muito pelo uhum. contrário, assim. Então, por que que eu estou falando isso tudo? Que a gente, mesmo quando os egressos vêm aqui e contam das experiências boas que eles tiveram, da saudade que eles têm do PPG FISPAR, o processo, gente, não é um processo fácil, tá? Que eu digo assim, no caminho, como diz Carlos Drummond de Andrade, tem pedras, e esse caminho, às vezes, a gente tem que ter muita força para continuar, como tudo na vida. Não estou falando que na ciência, né? Mas é porque às vezes a gente vê todas essas histórias, e sempre muito positivas, mas o que que eu acho legal? Apesar de tudo, apesar das pedras, no ponto final, quando vem tudo, fica sempre algo muito positivo, né? Sempre valeu muito a pena. Então, eu queria trazer isso. Não quero que vocês fiquem só com a mensagem de que às vezes foi fácil, porque foi tortuoso. O do Bruno foi tortuoso demais. A gente chegou até a pensar que ele não iria. Mas, no final, isso eu trago com muita alegria. É sempre uma experiência muito positiva. Bom, agora eu vou deixar aí, Bárbara, você conduzir as perguntas no chat, que já estão com várias perguntas aqui